Olá, tudo bem? Mais um encontro. Muito obrigada pelo empréstimo dos ouvidos. Vamos ver se a gente, encerrando esse semestre, né? Um semestre que a gente teve que se puxar bastante, a gente teve que trabalhar bastante, a gente teve que ser persistente, resistente, resiliente, não é? Então aqui estamos nós, chegando ao finzinho do semestre. Então, hoje vamos ver como é que se faz a manutenção da carroça, da balança. A gente tem que, aos pouquinhos, ir trabalhando tudo aquilo que a gente sabe e encaixando uma coisinha na outra, assistindo os nossos irmãos também, né, que também são de outros movimentos, né, porque a gente precisa dessa integração com os outros grupos, com as outras expressões da vida, não é? Então, hoje eu trago para vocês um pouquinho de neurociência. É uma recomendação, na verdade, né? Todos nós vamos ter que entender um pouquinho de neurociência. E com quem vamos entender? Como é que a gente começa? Então, assim, eu praticamente só vou recomendar, né? Existe um moço chamado Joe Dispenza, que tem um trabalho numa linguagem muito acessível, com exemplos muito acessíveis. É uma pessoa que sofreu um acidente e teve 4 vértebras destruídas, então ia ficar paraplégico. Ele é quiroprático, né? E quiropraxista, mais ou menos assim. Nos Estados Unidos, esse é um curso superior, então ele já era médico, tá? Quando isso aconteceu. E ele restaurou totalmente a coluna dele, fazendo esse tipo de trabalho, tá? Usando a neurociência para isso. Então, ele usa palavras bem acessíveis assim, Joe Dispenza, tá bom? E ele tem uma ideia muito interessante. Ele diz que o corpo naturalmente é servo da mente, tá? E de repente o corpo se torna a mente. Então, o servo torna-se o amo, tá? E o antigo amo, a mente consciente, adormece. A mente pode pensar que ainda manda, mas o corpo influencia as decisões segundo as emoções que memorizou. Olha que detalhe, né? Agora suponhamos que a mente quer recuperar o controle, tá? O que é que o corpo vai dizer? Onde é que tu tens andado? Adormece lá outra vez. Deixa que eu trato disso. Tu não tens vontade e não tens a persistência e nem tens a consciência necessária para fazeres o que eu ando a fazer este tempo todo. Enquanto estavas inconscientes e seguindo as minhas ordens.
tem mais. Eu até modifiquei os meus receptores com o passar dos anos para te servir melhor. Achavas que controlavas a situação, enquanto fui eu que sempre te influenciei e te incitei a tomares todas as decisões segundo, olha só, o que eu sinto que está certo e me é familiar. Olha os hábitos aqui, tá? Isso é só uma palhinha para vocês procurarem esse moço, esse livro, né? Muitos de nós está estudando através de livros. Devido à pandemia, muita gente perdeu o poder aquisitivo e tudo mais, e estamos navegando através de livros. Então, estamos fazendo reciclagem no tempo que nos sobra, que às vezes é pouquinho, né? E quem pode faz cursos por aí. Mas eu penso que cai muito bem para o que a gente estuda aqui no Espiritismo, que os nossos hábitos estão comandando a nossa vida e que a nossa mente está adormecida. Por isso, temos pouco acesso à consciência, ao discernimento, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que realmente poderia dar aquele estalinho para a gente ir, tá? Então, nós estamos em direção a um trabalho de reforma íntima, né? E partimos para um autoconhecimento, um autodesenvolvimento, tá? Para chegarmos mais ou menos aprumadinhos para começar a reforma íntima, que é um trabalho espírita, né? É baseado em tudo que se conhece das leis, do conhecimento que se tem no Espiritismo. Existe um trabalho de reforma íntima dentro deste movimento, tá? E hoje nós vamos ver como é que a gente vai fazer a manutenção da balança. A balança seria o equilíbrio, tá? O equilíbrio que nós temos, né? Como é que nós vamos manter um certo equilíbrio dentro de todo esse processo de migração para uma reforma? Vocês já viram quando a gente vai fazer uma reforma numa casa, como é que é? Como é que a gente faz uma reforma no edifício, no condomínio, no nosso pátio? Vocês já viram como é que é? Então, eu não preciso ter um certo suporte, apoio, né? Ter algum planejamento para eu chegar lá e enfrentar isso que se chama de reforma? Então, é isso que estamos fazendo. Então, a gente quer um pouquinho de equilíbrio. A nossa balança, como é que tá os pratos da nossa balança, né? Então, aqui a gente tentou falar de vícios e virtudes. Isso é um simbolismo da nossa fala, não é? Por quê? Porque às vezes uma virtude está funcionando de forma invertida. Ela não está nos ajudando, né? Aí o pessoal diz assim, não, mas eu, por exemplo, eu aqui já citei a bondade, né? Então, eu sou bondosa, eu tenho muita bondade. E se eu tenho muita bondade, eu sou bondosa em volume com tudo. E aí, às vezes ser bondoso demais não é uma falha no processo? Será que eu estou trazendo a minha consciência para esse processo para saber o que essa pessoa realmente precisa? Se é isso que ela precisa mesmo disso? O que ela tem necessidade? Ela precisa da minha bondade? Não, ela precisa que eu faça o que ela precisa com bondade, né? Então, bondade seria um complemento. Talvez? Então, tem uma perguntinha que eu vou passar para vocês assim que mexe muito com a minha cabeça, que sempre eu achei que os 7 pecados capitais, a ilusão seria um desses pecados capitais, que a gente foge muito para a ilusão, que seria
a questão das nossas fugas, que seria um pecado ou não? Acho que não, porque quem estudou isso muito melhor do que eu, que sabe muito mais profundamente, deixou a ilusão fora dos 7 pecados capitais. E também deixou fora uma coisa que é reincidente em nós, o medo, né? E tem gente que tem o vício do medo? Claro que tem. Tem gente que tem o vício do medo. Então, você talvez não tenha, mas tem pessoas que é viciada em sentir medo. Aquele medinho, aquela coisa, tá sempre com a pessoa, assim, tá? E aí eu fiquei pensando, por que o medo e a ilusão não estão dentro dos pecados capitais? Aí seriam 9, não é? E depois de muita reflexão, fiquei pensando, talvez não esteja dentro dos 7 pecados capitais por um motivo. Eles são fugas. Olha só, gente, que coisa interessante de trazer para a consciência. Se o medo é uma fuga, porque se ele não é uma sinaleira, ele não está me ajudando a decidir, se ele não fica comigo, se ele não fica do meu lado, se ele passa na frente de mim, se ele me atrapalha, se ele me tapa a visão, então o que o medo é? Ele é uma fuga e não um auxiliar, e não um movimento delicado de chamada de atenção. Não é uma luz que acende do amarelo para o verde para o vermelho. Não, não é. O que ela traz? O que ela vem trazendo, tá? Vem trazendo o quê? Impedimento, tá? Ah, não, mas o medo me impediu, graças a Deus, porque podia acontecer uma coisa terrível ali. Não, o medo não tem esse sentido, senão ele anularia o livre-arbítrio, não é? E o livre-arbítrio não é uma das leis cósmicas, não é uma das leis universais? Então acho que os 7 pecados capitais continuam sendo 7, no meu entendimento, porque ilusão e medo são fugas. Então, dá para vocês pensarem e me darem um feedback, de repente, né? Sobre o que vocês pensam nesse sentido. Então, eu vou mais ou menos fazer uma espécie de balancinha aqui. Então, assim, geralmente, quando a gente realiza a própria vontade, a gente se sente maravilhoso, né? Aquela história de dizer, graças a Deus, Deus existe, olha como as coisas se realizaram, lembra disso que a gente falou? Então, isso é uma bênção. Uma vontade minha se realizou. Eu cheguei à glória, né, ao patamar mais alto. Muito bem, mas isso pode virar descendente. Porque eu posso considerar-me que eu sou superior aos outros em todos os aspectos. Então, a minha balança desce, tá? Então, o que seria uma bênção? Olha aí como é que funciona, tá bom? Eu tenho uma missão, tá? E a minha missão seria... eu vejo as falhas alheias e eu fico atenta, sabe? Tem uma certa tolerância, uma certa paciência, né? Para ver como é que eu posso auxiliar essa pessoa. E eu posso ter a dona paciência também, é a mesma paciência, de tolerar o outro apenas para me eximir de auxiliá-lo, tá? Então, eu estou usando a paciência, que é uma coisa preciosa, maravilhosa, que eu posso usar para observar outra pessoa e ver como é que eu posso auxiliar essa pessoa. E eu posso usar ela para a omissão, ou seja, eu tenho que tolerar a pessoa, né? Muitas vezes a gente diz, é meu karma, tenho que aguentar essa criatura, né? Mas será que eu não estou usando a paciência, a noção, né, de karma, apenas para me eximir de ajudar essa pessoa que está
visivelmente precisando de ajuda. Então, digamos atenção, tá? Buscar os momentos certos para realizar uma vontade que eu tenho. Eu posso também usar isso de uma forma invertida. Em vez de atenção, eu tenho menosprezo. Eu insulto os outros sem considerar que o outro buscava a vontade dele. Então, é certo eu buscar a minha vontade, se ela estiver abaixo da vontade de Deus? É certo? Né? É certo? Então, eu posso também menosprezar a vontade alheia. Então, tá vendo a delicadeza que tem? Isso a gente vai fazendo em tudo que nos acontece. A confiança divina, por exemplo, compreender sua posição na criação e agir de acordo. Confiança divina. Eu tenho confiança em Deus. Eu compreendo qual é a minha posição na criação e ajo de acordo com essa posição que a minha consciência me permitiu entender que é minha função, tá bom? Ou eu parto para o derrotismo, tá bem? Ter esperança de um resultado sem ter vontade de trabalhar para obtê-lo. Eu quero um resultado, lembra que já falamos disso aqui, né? Então, assim, eu fico dizendo, vou mentalizar, que aconteça, tal coisa, tá? Então, trabalho. Tem coisas que nós somos os braços, as mãos de Deus, por aqui, né? Eu posso falar de várias outras coisas, tá? Por exemplo, doação, ajudar o outro de forma desprendida e amorosa, né? Ou eu faço isso por interesse, ajudo o outro pelo benefício que isso trará. Projeção, sei lá, né? Elevação, devoção e prática forte por um bem melhor. Ou sacrilégio, ações contra algo respeitável e divino, né? E aí a gente vai indo em várias outras questões que a gente sempre pode ir pegando por aí, e pegando conceitos novos, né? Transformação, peregrinação, orientação, grandiosidade, acalentar o bem, né? A conciliação, né? Comedimento, dedicação, constância, sensatez, né? Idoneidade, disciplina, né? Equilíbrio, servidão, sagacidade, virtuosidade, determinação, entrega, alegria, abertura, beneficência, apoio, estabilidade, otimismo, senso de justiça, entusiasmo, né? Então, gente, quanta coisa! E tudo isso tem o seu jeito invertido de funcionar. Então, seria bom eu pegar aqueles princípios que eu já conheço, que já fazem parte da minha vida, do meu conhecimento, e começar a botar na balança. Estou usando de forma certa? A gente chama um pouquinho disso de moderação, tá? Então, eu estou usando com moderação aquilo que eu sei que devo usar, né? Estou tendo a consciência de fazer bom uso daquilo que está à minha disposição? Pode ser que sim, pode ser que não, mas pode ser que esteja mais ou menos. Como é que eu sei se eu estou em cima do muro ou se eu estou usando moderação? Como é que é isso? Será que é fácil? Será que é fácil saber isso? Às vezes não, né? Então, pensem a questão da ilusão, da fuga para a ilusão e o medo,
tá? Ah, mas eu tenho medo de me comprometer. Então você está em cima do muro, tá bem? E quando é que eu sou moderado? Quando é que eu estou no caminho do meio, né? Quando é que eu estou considerando todas as questões para eu fazer alguma coisa com equilíbrio, tá bem? Então, na neurociência tem um conceito muito interessante que esse do corpo e a mente faz parte, sabe? Que a gente chama de o trio, Big Trio, tá? Que é o tempo, o ambiente e o corpo, tá? Então, são 3 considerações, assim, de influência sobre nós: o tempo, o ambiente e o corpo, tá? Eu sou o professor Joy Vitale, Joy Dispenza, desculpe. Diz em como criar um novo eu, né? Que é um método quântico para controlar a sua mente e mudar a sua vida, tá? Se a gente tem que superar o ambiente, tem que superar o tempo, tem que superar o corpo, é uma superação que seria bom a gente aprender um pouquinho de técnica para fazer isso, tá bom? Isso não está fora, não está em conformidade com o que Allan Kardec fala para nós, né? Está dentro daquilo que a gente já sabe, né? Então, voltamos lá para o princípio. Quem sou eu? Como me conhecer? Observo o meu equilíbrio usando um sistema simples: autoconhecimento, aspectos de personalidades e como é que eles funcionam, como é que é esse funcionamento, que eu chamo de humores, tá bom? Então, a gente vai vendo aspectos que a gente compara com a água, que compara com a terra, que compara com o ar, que compara com o fogo, tá? E considera que tem aspectos espirituais, físicos e mentais. E aí a gente vai observando como é que está usando todas essas questões, até chegarmos a uma noção. Tipo, aqui o medo está passando na frente. Aqui simplesmente eu fiquei maluca e fugi para a ilusão. Achei alguma coisa para me distrair. Não quer pensar mais nisso, tá? Você pode dar um limite para aquilo que você não quer pensar mais. Eu acho que isso é bom, tá? Eu acho que é bom. Tem horas que a gente precisa assim sair disto e ir para um espaço de descontração ou lazer, o que for, tá? Então tem horas que a gente faz isso, que a gente vai para isso, que tá tudo bem, não tem problema nenhum ir para isso. Mas antes de fazer isso, por favor, antes de se distrair daquela sensação forte, pegue o seu caderninho de emoções. Tem um caderninho de emoções, um de pensamentos, um de ideias, né? E anote ali que emoção foi essa, meu Deus do céu, sabe? A hora que eu não estiver tão ansiosa, tão afobada ou tão assustada, eu vou parar e vou pegar esse caderninho de novo e vou dizer, bom, o que foi isso? Agora hoje eu tô mais calma, tá bom? Então, tudo que tem de belo e de bom, tudo, ele pode ser usado da forma correta ou da forma incorreta, tá? Isso não é possível. Eu posso usar a oração de uma forma incorreta? O que vocês acham? Dá para pensar nisso? Quantas vezes a gente já pediu para Deus me ajudar a ganhar uma competição? Né? Quantas vezes a gente usou oração num sentido que
que seria um mau uso. Mas eu posso perceber as minhas intenções, né? Eu posso corrigir os meus hábitos e eu posso contar com a minha consciência sim. Como é que eu vou fazer isso? Né? Foram várias as sugestões que a gente trouxe aqui esse semestre, tá vendo? Alguma delas vai fazer sentido. Então, quero agradecer imensamente o empréstimo dos ouvidos, né? E oro para que todos nós enfrentemos o segundo semestre, que daqui a pouquinho ele está aportando, não é? Com todo carinho, sabe? Sabendo que é mais uma lição, e digamos que seja um teste, que a gente passe muito bem por esse teste, não é? Que a gente olhe para ele e se conduza com retidão, com pureza de princípios e intenções. Muito obrigada, até o próximo encontro.